Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê e hoje eu vou te contar uma creepypasta das clássicas daquelas boas mesmo. Ela se chama A Nora Petrova. E também tem uma creepypasta que foi inspirada na Nora e ela se chama Lemos uma creepypasta incrível. Depois fizemos uma coisa muito estúpida e agora acho que vamos todos morrer. E ela é dividida em 7 partes. Mas primeiro, vamos na Nora. Lembrando que o Terror na Esquina conta creepypastas, lendas urbanas e algumas histórias que são um pouquinho pesado, então se você não tá se sentindo muito legal, eu aconselho pular o episódio ou voltar aqui quando você estiver mais tranquilo, tá bom? O importante é a gente prezar pela nossa saúde mental. Então, bora pra creepypasta que se chama A Nora Petrova. Ela foi retirada do Creepypasta Wiki, mas ela também foi postada pelo próprio autor no One Page Wonder. E o autor se chama One Page Wonder. Ela é basicamente um e-mail que a Nora escreve para Bree, uma ex-colega dela. Então, basicamente, eu passo a leitura desse e-mail e depois eu vou ler uma page da web para vocês. Então, ela começa assim. Para breeiski@.com. Assunto: Bree, por favor, leia isso e não apague. Eu sei que você me odeia, mas a gente já foi melhores amigas e eu preciso que você leia isso. Eu acho que eu tô com sérios problemas e não tem nada que você possa fazer, mas eu preciso que você leia isso pra você entender. Eu sei que não falamos desde as seletivas. Isso faz uma eternidade. Mas o que aconteceu com você não foi minha culpa. Pelo menos não foi totalmente minha culpa. Eu sei que todo mundo pensa que foi, mas eu nunca faria nada pra te machucar. Isso parece loucura, mas eu preciso te contar isso pra que alguém saiba. Quando a gente estava na 8ª série, era a noite anterior à competição da Crystal Classic. Eu tava em casa e eu não conseguia dormir porque eu tava muito nervosa pra competir. É, a, a Nora e a Brie competiam com patinação no gelo, só pra fazer um adendo aqui. Bom, eu entrei no meu computador e eu tava navegando na web, fazendo qualquer coisa. Mas eu não consegui me concentrar em nada. Eu tava lá, só sentado, então eu pesquisei no Google. Então eu pesquisei meu nome no Google. Brie, eu nunca deveria ter feito isso. No começo eram todas as coisas comuns que você encontra quando pesquisa no Google. Então eu encontrei um link para uma página da Wikipédia sobre mim. Eu achei que o clube do meu pai tivesse feito isso ou alguma coisa do tipo. Não tinha muito lá. Apenas alguns fatos básicos sobre patinação, em que cidade eu morava, mas o que me pegou foi que dizia que eu ganhei o Crystal Classic daquele ano. Ah, eu ri. Eu pensei, com certeza, que alguém estava fazendo isso para me encorajar. Eu confrontei meu pai sobre isso, mas ele só negou. Quando eu ganhei a competição no dia seguinte, eu fiquei muito feliz. Essa foi a primeira competição que eu ganhei e me senti muito bem. Eu me lembro de como eu trabalhei duro por causa disso. E foi quando os meus pais contrataram o Sergey para me treinar. Você sabe quanto isso deve ter custado, né? Depois disso, eu checava minha página antes de cada competição e ela sempre me informava o resultado de como eu iria me classificar. Dizia que eu venceria as regionais aos 15 anos e tudo isso se concretizou. Depois disso, Sergei convenceu a minha mãe e meu pai de que eu tinha uma chance real nas Olimpíadas. Foi quando eles me tiraram da escola.
Eu patinava todos os dias, mas eu não estava progredindo da maneira que Sergei disse que eu precisava. Se eu quisesse uma chance real nas Olimpíadas. Eu estava trabalhando muito e patinando bem, mas ainda assim, Sergei disse que não era bom o suficiente. Quando as sessionais chegaram, eu só conseguia pensar em vencer. Então fiz algo que eu não deveria. Todo mundo estava dizendo que você, Brie, era a favorita e eu senti que já tinha perdido a competição. Então, eu criei uma conta no Wikipedia e tentei atualizar a minha página para dizer que eu era a vencedora. Acontece que depois que eu tentei atualizar a página, eu verifiquei e tudo que dizia era: a Nora Petrova é uma cadela egoísta que vai ter o que merece. Eu não preciso nem te contar que eu desabei, né? É por isso que eu parecia tão horrível no dia seguinte. Eu tava atordoada. Eu lembro de observar a sua apresentação e ver a sua lâmina estalar. E a próxima coisa que eu me lembro é que eu tava no chão e meu rosto estava coberto de sangue de onde a ponta voou e cortou minha testa. Então, eles me disseram que a culpa era minha porque eu tava com seus patins antes. Brie, eu honestamente não fiz nada com seus patins. Eu queria ganhar, mas eu não faria nada pra te machucar. Quando me disseram que eu estava banida de qualquer outra competição, todos disseram que eu recebi o que eu merecia, e ninguém perguntou qual era o meu lado da história. Eu acho que você ouviu que Sergei me largou depois disso. Ele disse que eu o arruinei. Ninguém conversava comigo. Você sabe que ia ser condenado ao exílio por todos? Eu não conseguia nem tempo para patinar e então a página piorou. Eu sempre que eu checava, ela dizia essas coisas horríveis sobre mim. Eu não posso nem contar metade delas. A língua era tão ruim. Eu chorava toda vez que eu lia, mas eu não conseguia parar de conferir. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, então eu abri uma reclamação ao Wikipedia. Eu até tentei ligar pra eles, mas ninguém lá disse saber nada sobre a página. Eu tava sozinha em casa naquela noite de sexta-feira, então resolvi dar uma olhada pra ver se tinha sido retirado do ar. A página tava lá, só que dessa vez dizia: a Nora Petrova é uma órfã patética. Eu surtei. Eu liguei pros meus pais e ninguém atendia. Toda vez que eu ligava, tudo que eu ouvia era uma risada horrível do outro lado da linha. Eu devo ter ligado pra eles uma centena de vezes até eu não aguentar mais o som das risadas. Depois do acidente, a polícia me deu seus telefones e não havia nenhum registro das minhas ligações naquela noite. Eu tava tão arrasada. Antes disso, eu tava preocupada, treinando no dia todo, estudando em casa, e eu nunca percebi o quão sozinho eu tive toda. Eu nunca percebi o quão sozinho eu estive todo esse tempo. Eu sei que você tentou entrar em contato, mas eu tava tão deprimida e com raiva que eu simplesmente deixei tudo de lado. Assim que eu fiz 18 anos e recebi o dinheiro do acordo no tribunal, eu vim pra Suíça. Eu tenho que me reinventar. Meus patins realmente decolaram. Não passou um ano e eu sinto que tudo que aconteceu foi há muito tempo. É por isso que eu não deveria ter feito isso, Brie. Eu tô escrevendo pra você agora de um antigo hotel fora de Praga. Eu vou fazer um teste para o Ice Circus amanhã. Eu sei que é o tipo de coisa que a gente costumava tirar sarro, mas eu realmente quero isso. Eu tava me sentindo muito nervosa e, por um velho hábito, eu fui lá conferir a página na Wikipedia. É tão difícil dizer isso, mas quando eu verifiquei a página para ver se eu conseguiria o emprego amanhã, tudo o que dizia era: a Nora Petrova morreu sem amigos e sozinha. E tem a data de hoje listada como a data da minha morte. Eu tô chorando tanto que eu mal consigo digitar isso. Mas eu queria que você soubesse a verdade. Por favor, acredite em mim, Brie.
Eu anexei uma captura de tela da página para que você acredite em mim. Tá tudo lá, exatamente como eu disse. Eu não sei o que fazer, eu não conheço ninguém aqui, ninguém fala inglês. Eu continuo atualizando a página. Meu Deus, faz uma eternidade eu continuo atualizando, mas nada mudou. Eu tô esperando a meia-noite, eu não sei o que fazer, então eu me tranquei no quarto. Faltam só alguns minutos pra meia-noite agora. E tudo que eu posso fazer é ficar atualizando a página. Eu tô exausta, mas eu não consigo parar. Eu tenho medo de deixar o computador até saber o que vai acontecer a seguir. Eu gostei muito dessa creepypasta. Bom, pessoal, tem o print da página da Wikipedia e eu vou ler ela aqui pra vocês. A Nora, entre aspas, N. Petrova, nasceu em 5 de maio de 1991 e morreu no dia 24 de outubro de 2010. Ela era uma figura de patins da American Junior Regionals, que ela morreu órfã e sem amigos, porque ela era uma pequena porquinha muito gananciosa. Tem uma foto da Nora no Dank Hotel, na República Tcheca, em outubro de 2010. Essa foto também vai estar no Insta. Ela representava os Estados Unidos. Ela nasceu em 5 de maio de 91. E o coach de formação dela foi o Sergei. E ela foi banida em 2008. A vida e a carreira com patinação. Petrova nasceu em Portland, no Oregon. Pai Mikhail Petrovic e a mãe Nancy Snyder Petrova. Ela começou a patinar no gelo com 6 anos no ringue local. Ela não começou suas aulas particulares até ter 10 anos e ganhou a sua primeira medalha de patinação com 13 anos. A família Petrova sofreram muito por causa da atitude petulante de Janora, na qual eles falavam que a existência dela era de uma gravidez não planejada, depois de uma noite de muito champanhe e dança no casamento de um amigo. A Nora era desgostada por todos que conheciam ela, incluindo o seu renomado coach Sergei Polukev. Algumas informações a mais. Você deve aprender uma lição de Nora. Ela foi muito longe e conseguiu o que ela queria, mas o suficiente sobre aquela pequena porquinha. Vamos falar de você, todo sozinho, lendo este texto. Me diz, o que você gostaria de ser quando crescer? A Nora tinha boas aspirações e eu acreditava nela. A menos por enquanto. Que porquinha. Mas então, você não é como ela, é? Não, eu vejo alguma coisa boa em você. Alguma coisa não realizada. A gente poderia ir a bons lugares juntos, eu e você. Sim, quanto mais eu penso sobre isso, mais eu percebo que isso não é sobre acontecimentos. Boas coisas podem acontecer quando você tropeça numa página como essa. Pense sobre isso. Você ganha talentos e eu. Bom, vamos só dizer que eu tenho uma carta ou duas nas mangas que eu não vou ligar de jogar com o seu comportamento. Então me diz, o que você deseja mais? Ah, você tá pensando sobre a resposta, né? Juntos a gente pode conquistar coisas juntos. Eu posso ajudar muito você.
Eu posso levar você a lugares que você nunca sonhou, mas primeiro você tem que fazer alguma coisa pra mim. Então, meio que a pessoa, entre aspas, a entidade, ou o que quer que tenha no demônio da Wikipédia, ele nessas demais informações, meio que conversa com você pra meio que criar a sua página na Wikipédia. Bom, essa creepypasta, cara, ela me empolgou muito. Eu curti muito ela, principalmente por ter esse, entre aspas, demônio da Wikipédia. E a gente descobre que pela petulância e a ganância da Nora, ele meio que acabou desandando a vida toda dela. Então, tipo, a gente não tem mais informações sobre essa creepypasta. Tem algumas informações por fora que fala que ela mandou uma carta para Bree, só que a Bri nunca recebeu essas cartas, assim como os pais dela nunca receberam as ligações que que ela tinha feito. Então, ela meio que acabou como a creepypasta tinha dito, sozinha e sem amigos. Então, eu vou deixar para vocês a foto da Wikipedia e também a foto que tá na, na página da Wikipedia, que tem uma foto, fizeram ela em melhor resolução. Então, eu vou deixar para vocês no Insta, @terror na esquina. Principalmente com a página da Wikipédia, que dá para saber mais informações. E nas informações avançadas fala, ele meio que convida a pessoa que está lendo a se juntar a ele e que ele pode fazer coisas incríveis com essa pessoa, mas precisa de algo em troca. Só que ele não especifica o que é. E no caso, a gente não sabe o que que a Nora tinha que dar em troca, porque ela tentou editar a página, né? Mas a gente saberia se ela não tivesse tentado editar. Meio que ela desandou todo o processo natural. Uma pessoa, o George Ole Scott, ele se inspirou na Nora Petrova e no No Sleep ele postou: Lemos uma creepypasta incrível. Depois fizemos uma coisa muito estúpida e agora eu acho que vamos todos morrer. É uma série de creepypastas e aqui vai a primeira parte. Olá, Reddit. Eu tô fudido e eu preciso de ajuda. Então, há alguns meses atrás, eu e uns amigos, a gente tá na universidade, a gente tava navegando na internet e ouvimos sobre uma creepypasta que se chama A Nora Petrova. A gente achou muito estranho não termos lido isso antes, porque a gente passa a maior parte das noites lendo creepypastas e escutando elas. Então a gente leu a pasta e achamos muito legal. Naturalmente, a primeira coisa que fizemos foi procurar na Wikipedia sobre nós mesmos. Quando a gente não teve resultados, a gente pensou em algo genial. Um de nossos amigos estava visitando a família no final de semana, e a gente pensou que seria a coisa mais engraçada do mundo criar uma Wikipedia com o nome dele. Tá, vou chamar ele aqui de Robert, só por uma questão de privacidade. A gente tentou espelhar toda a história dele e encontrar uma maneira de levar isso à Wikipédia sem ser muito óbvio. A gente montou a página, copiou a história por completo e postava coisas boas no começo. Dizia que algo simples iria acontecer. Dissemos que ele passaria nos exames e avaliações depois do fim de semana, tudo com nota máxima. Quando ele encontrou a página, ele ficou cético. Os resultados das provas em uma página na Wikipédia. Então ele começou a acusar a gente. Ele estava tão estressado e todo o trabalho havia subido a cabeça. Claro, foi uma suposição justa. Agora, Robert não é o tipo de cara que consegue um primeiro lugar. Mas ele revisou uma quantidade anormal de vezes e com certeza suas notas foram insanas. Então, a gente ficou um pouco assustado. Em seguida, a gente escreveu alguma coisa um pouco mais sombria.
A gente escreveu que Robert quebraria o pulso durante um show com a sua banda. Obviamente, a gente não queria que isso acontecesse, mas a gente estava muito curioso. Quando ele leu a página, ele entrou em pânico e quase recusou tocar. Mas a gente convenceu ele a ir lá tocar junto com a sua banda. 2 dias depois, Robert estava no hospital com o pulso quebrado. Isso aterrorizou a gente. Eu não queria mais fazer isso. Como que eu ia imaginar? Fui o primeiro a desistir, os outros dois queriam fazer mais uma vez. Só pra ver o que ia acontecer. Eu não queria ter absolutamente nada a ver com isso. Então a gente fez algo completamente improvável. A gente escreveu que Robert deveria encontrar 5.000 libras na rua no nosso caminho para fazer algumas compras 5 dias depois de sair do hospital. Nenhum de nós acreditaria que isso ia acontecer, especialmente Robert. Ele continuava atualizando a página no seu telefone e contando que isso nunca ia acontecer. Pelo menos ele acreditava mais de que a gente tinha armado tudo isso para ele. Quando a gente viu o saco de dinheiro do lado da calçada, tudo o que fizemos foi dar o fora. Tipo, isso era uma meta muito estranha agora. Eu quase comecei a chorar. A gente dividiu o dinheiro e voltamos para casa. E foi naquela noite que decidimos parar de fazer isso. A gente confessou que tinha feito a página e apenas fizemos recortes da vida dele. Isso tinha ido longe demais. A gente jurou que ia parar de atualizar a página e ia deletar nossas contas. Só bastava manter a página no ar para lembrar de tudo isso. E a gente fez. Ele se sentou com a gente enquanto cada um de nós excluímos as contas na Wikipedia e a gente prometeu parar de mexer com tudo. E foi aí que ficou muito estranho. A gente sentado no nosso círculo com o nosso dinheiro na nossa frente e conversando sobre como a gente ia gastar ele, Robert nos deixou ficar com as nossas partes porque sem nós ele não teria nada disso. Depois que a gente conversou, ele, pela força do hábito, resolveu atualizar a página da Wikipedia. E lá estava escrito: os amigos de Robert são perdedores. Da próxima vez que quiserem mexer com a vida de alguém, talvez devam terminar o serviço. Mas, quem sabe eu termine. Tava lá, escrito. Nenhum de nós poderia ter feito isso. A gente estava sentado assistindo uns aos outros deletando nossas contas. Depois de sentarmos em um ciclo e ninguém tirou os telefones do bolso. E ainda Robert vomitou lá mesmo. Era demais pra ele. Todos nós dormimos no mesmo quarto naquela noite depois de lutar com a ideia de não dormir por horas. E ficamos juntos nos próximos dias. A página era atualizada regularmente com coisas como: a vida de Robert está arruinada por causa de seus amigos idiotas. E mal posso esperar para conhecer todos vocês. Mas nada muito assustador aconteceu até hoje. Todos nós adquirimos o hábito paranoico de atualizar a página com frequência. Mas começamos a sair sozinhos novamente. Eu estava indo para uma loja essa manhã enquanto minha namorada estava dormindo. E eu atualizei a página no elevador. Tava escrito: um dos amigos de Robert tem uma linda garotinha no seu quarto. Que pena seria se ela ficasse careca. Você pode imaginar minha pura descrença quando eu voltei direto pro meu quarto e vi todo o cabelo dela bagunçado no chão. Ela tava absolutamente apavorada, e eu ainda mais. Eu expliquei tudo pra ela e informei o resto do pessoal. A gente tá sentado no quarto de Robert desde então, e já passou cerca de 1 hora desde a atualização sobre o cabelo da minha namorada. Sério, nem pense em mexer com essas coisas. Eu vou atualizar como e quando as coisas acontecerem. Me desejem sorte.
Oi de novo. Eu pensei em atualizar as pessoas. Eu sei que faz alguns dias desde que eu atualizei isso, mas eu devo dizer que não nos concentramos em nada além de tentar descobrir o que, em nome de Deus, está acontecendo. Tudo tá muito confuso agora. Então, vamos partir de onde a gente parou. Depois do terrível incidente com o cabelo de Jade. Tá, obviamente, isso é um nome falso, pela privacidade da minha namorada. A gente ficou no quarto de Robert pelo restante do dia. Agora eu vou apresentar um breve layout dos nossos apartamentos. O apartamento de Robert e o meu são separados, literalmente por apenas uma parede. Existem 4 quartos por apartamento. Um banheiro, um chuveiro, uma cozinha e um corredor. A gente decidiu saquear todos os quartos onde tivesse acontecido em termos do que a página dizia. Até agora foram 3 deles. O meu, do incidente do cabelo, o quarto ao lado do meu e o oposto do meu, também fora dos limites. Como são 3 de 4, praticamente saímos dos nossos apartamentos e fomos para o de Robert. Estamos mudando tudo da minha cozinha quando eu fiz o upload disso. Agora a gente tá junto o tempo todo. Eu vou fazer um adendo aqui agora. No caso, eles falam apartamento, mas tipo, seria como se fosse uma casa pros 4. Só que tem 4 quartos e cada quarto funciona como um flat, tá? Então, mas eles moram todos juntos na mesma casa, em quartos separados. Eu deveria explicar o que aconteceu com o meu apartamento. Então, ontem à noite a gente estava sentados no quarto de Robert, tomando chocolate quente. Era cerca de 21 horas, 9 horas, sábado à noite. A gente estava apenas conversando, tentando distrair nossas mentes. A gente estava com o hábito paranoico de atualizar a página literalmente a cada 5 minutos. Tava bem parado desde o incidente do cabelo. Então, por volta das 21, a página dizia algo como: acho que você precisa de um pouco de ar fresco nesse apartamento. Robert começou a chorar. Eu tava apavorado, segurando Jade. Literalmente, eu senti que eu tava prestes a desmaiar. E nada aconteceu por 1 hora. Tipo, isso não é exagero, a gente ficou todos lá, sentado, quase chorando por 1 hora. No que eu presumi ser a segunda hora quase completa, a gente ouviu um grande estrondo na porta ao lado. Sim, Robert correu para a janela e empurrou ela o máximo que pôde, observando enquanto um grupo de 4 pessoas evitava por pouco uma janela caindo. Depois de ir para a suíte ao lado verificar, a gente viu que era o quarto ao lado do meu. A gente não entrou no meu quarto desde o incidente do cabelo e não planejamos nada disso. E o quarto ao lado do meu, cedo essa manhã, talvez tipo 4h30 da madrugada, a gente estava sentado no nosso ciclo conversando, pensando em contar à polícia sobre o risco de ser internado em algum hospital psiquiátrico. Robert estava tremendo. Ninguém sequer pensou em olhar para a página desde que foi atualizada com: ai, isso vai ser caro. Boa sorte e boa noite, meus filhos. Fomos estúpidos em virar as costas e não checar. O segurança da nossa casa apareceu e bateu na porta, gritando para o apartamento. A gente caminhou cautelosamente até a porta e eles começaram a exigir que a gente contasse o que havia acontecido por causa das reclamações. E o barulho que soou e os gritos de dor porque uma janela foi quebrada. Eu contei uma história, algo como a gente estava jogando um jogo de bebida, eu prendi os meus dedos debaixo da cama. E não temos certeza da janela, a gente nunca falou com o morador. Na verdade, ele nunca ocupou aquele quarto faz cerca de 1 mês do ano letivo. A gente foi informado de que a gente estava pagando pela janela e uma investigação completa iria ser realizada nos próximos dias. Eles vão recolher se precisarem de mais declarações. Desculpa, Reddit, eu tenho que sair agora. Eu preciso pegar minha comida. São 11 horas e 8 minutos agora, segunda-feira de manhã. Eu vou atualizar em breve se eu estiver vivo. Além disso, obrigado pelos comentários de apoio.
Nós os lemos todos essa manhã, mas não tivemos a chance de responder sobre como a gente estava apavorado. Por favor, continue tentando nos ajudar. Essa questão da janela foi que eles estavam no quarto. Eu acho que ficou um pouco confuso na descrição da creepypasta, mas é um apartamento, eles moram em um prédio, e eles dividem o mesmo apartamento com 4 suítes. Eles estavam na suíte que não estava descrita na página da Wikipedia. Então, tipo, dos 4 quartos, 3 haviam sido citados, menos um. Então, eles estavam nesse quarto que não havia sido citado. Enquanto eles estavam em um sábado à noite conversando entre eles no quarto que não foi citado, eles atualizaram a página e já estava escrito que o apartamento precisava de um pouco de ar fresco. 2 horas depois, a janela de um dos quartos caiu e quase acertou umas pessoas no térreo. E disso, o segurança do prédio, os moradores reclamaram e disseram que iriam investigar. Só que eles inventaram uma desculpa, só que todo mundo ficou apavorado, obviamente, porque caiu a janela e dizia na Wikipédia que o apartamento precisava de ar fresco. Sim, ela caiu sozinha. Atualização parte 3. Ok, muita coisa aconteceu desde a última vez. Mais uma vez, eu vou continuar da onde a gente parou. Quando fomos ao apartamento pegar tudo da cozinha, o apartamento estava absolutamente em perfeito estado. Completamente limpo. Eu quero dizer, a gente é um bando de cara bagunceiro. E isso foi como uma limpeza de quem tem toque. Foi estranho. Todos fomos para a cozinha pegar comida. E eu fui fazer uma viagem rápida pro meu quarto para pegar umas bebidas, livros, etc. Então, eu destranquei a porta e eu a abri. Ela rangeu, como nunca havia rangido antes. E fedia, eu quero dizer, fedia muito. Tudo no meu quarto, exceto as coisas que são importantes para mim, foi quebrado de alguma forma. Esmagado, carbonizado, o quarto estava completamente arruinado. Isso foi ainda piorado pelo apartamento estranhamente limpo. Então, todas as minhas coisas favoritas estavam empilhadas no centro do quarto. Todo o resto, completamente arruinado. As paredes cobertas, escritas, com alguns esboços estranhos. E tinha apenas esse tipo de santuário no meio do meu quarto, feito de coisas sentimentais. Foi aterrorizante pra caralho. Algo que tornava ainda mais assustador era que isso nem estava na Wikipedia. A gente checou. A gente tá constantemente checando. A gente tá paranoico. A única coisa que foi postada na Wikipedia foi: eu espero que todos tenham dormido bem, meus queridos. Eu tenho certeza de que isso não diz nada sobre o meu quarto ter sido completamente destruído. Eu tentei tirar algumas fotos das paredes para dar uma ideia de como tudo tá bagunçado, mas todas saíram distorcidas e estranhas e eu não tô muito afim de voltar lá. Talvez eu poste as que eu tenho e se as pessoas tiverem interesse suficiente. De volta ao quarto de Robert, tivemos uma grande discussão. Nós somos 5, e eu acho que eu devo listar nossos nomes. Todos inventados para manter o sigilo, obviamente. Eu, a Jade, o Robert, Fred, que ele fica no quarto bem à minha frente, e o Ben, que fica ao lado do quarto do Robert. E aqui tá basicamente como foi a nossa discussão meio que roteirizada.
Robert disse. Eu nem deveria estar nessa confusão. Que ideia estúpida, quem fez essa merda? Fred respondeu. Nem começa, cara. A gente não tinha ideia de que isso ia acontecer. Robert respondeu. O quê? E o que eu fiz? Ah, sim, vamos lá fazer merda com o Robert. Que engraçado. Boa, agora a gente tá todo mundo literalmente fudido. Eu respondi. Então você acha que a gente não tá tentando manter a cabeça no lugar? Isso é ruim pra todo mundo, para de ser tão egoísta. A Jade falou. Talvez a gente deva ficar um pouco mais calmo? O Ben respondeu. Talvez a gente só deva nos acalmar mesmo. Eu fui impedido nesse ponto de arrastar pra fora da cama de Robert e jogá-lo pelo quarto por uma leve batida na porta. A gente congelou. Eu imaginei que fosse realmente cômico assistir se não fosse pela situação. Fred levantou, caminhou em direção à porta, segurando uma faca que eu presumi que ele tinha trazido da cozinha. Fred não ia esfaquear ninguém, ele é muito covarde. Ele encostou o ouvido na porta e seu rosto ficou branco. Caminhando de volta na nossa direção, ele nos disse tudo o que ouviu. Foi um sussurro entre o que parecia ser duas vozes. A princípio, pensamos que poderia ser o segurança, mas Robert atualizou a página para o que dizia o arrepiante: Eu só tô aparecendo. Vocês colocaram a chaleira no fogo? Sinceramente, eu acabei com isso agora. Eu nunca estive tão frustrado na minha vida. Eu imagino que todos ficaremos de olho em Robert. Eu acho que não vai demorar muito até que a página comece a ficar sombria e a falar sobre ferimentos, mortes ou qualquer coisa que seja. Mas eu cansei de ficar enfornado nesse quarto. São 13h40 e eu só quero dar uma volta. Mais uma vez, obrigado por mostrar apoio e ler isso aqui. Eu leio todas as mensagens. Tudo ajuda, mesmo que só pra me dizer o que fazer. Eu acho que nenhum deles sabe sobre o post do Reddit, além da Jade. Mas ninguém me perguntou. Então eu acho que não é estranho que não me pergunte. Além disso, eles sairiam pirar se descobrisse que eu estava documentando tudo isso. Se alguém já teve algum negócio desse tipo, por favor, me liguem. E, de novo, obrigado por lerem. Nesse meio tempo, surgiu uma postagem no Reddit, no NoSleep, com o nome Querido Robert. Parece que todos vocês estão tentando ajudar o querido Robert e seus amigos. Eu acho que aqui quem tá falando é o demônio da Wikipédia. Isso é muito legal da parte de vocês, mas olha só, os amigos de Robert são pessoas muito más. Eles colocaram uma boa pessoa em perigo e agora todos vão morrer. Eles não respeitaram os impactos negativos que a internet poderia ter. Eles são tolos, assim como todos vocês. E eu vou atrás de vocês também se for preciso. Toda essa bobagem, entre aspas, paranormal de que vocês estão falando, haha, isso não seria interessante? Fantasmas e demônios? Eu tenho certeza de que todos vocês já viram os filmes. Não seria maravilhoso? Só de imaginar eu já me emociono. Mas eu acho que todos vocês entenderam errado mais uma vez. Vocês são tão mortais, tão patéticos, postando suas pequenas histórias nesse site. Eu devo admitir que é bem hilário o jeito com que vocês dizem a eles como lutar contra mim. Mas eles só não podem. Nenhum de vocês pode. A página não significa nada. É apenas uma maneira de brincar com a minha carne antes de cortá-la. Então, não pense que eu tô limitado só ao Wikipedia. A internet tá cheia de sites, meus filhos.
Então, agora eu acho que a gente pode ir para a quarta atualização. Oi, Reddit. Já se passaram alguns dias e tenho certeza de que todos vocês estão muito curiosos. Eu acho que esse vai ser meu último post em relação a Robert, de qualquer maneira. Eu acho que não tem muito mais sobre o que eu posso escrever. Eu vou começar com aquela postagem Querido Robert. Quando eu verifiquei o Reddit para informar vocês o que estava acontecendo, eu vi a postagem e imediatamente solicitei que fosse removida. Eu acho que isso realmente irritou alguém. Pouco depois de ter sido removido, um alarme de incêndio do apartamento começou a soar. E era o alarme do meu apartamento. Quando a gente saiu, fomos todos contatados e levados para o interrogatório. Fomos levados para uma van pela segurança, embalados na parte de trás e levados embora. Eles nos tiraram em um conjunto de apartamentos e eles levaram nossos pertences à mesma empresa que nos levaram para uma sala de escritório. Eles nos disseram para esperar. A gente estava cansado e chateado. De lá, fomos guiados para uma espécie de sala de interrogatório. Eles ofereceram bebidas e lanches a cada um de nós. Depois interrogaram por cerca de 2 horas. Eles me levaram embora por último. E eles não perguntaram nada a Jade. Ela apenas ficou sentada lá, soluçando baixinho. Tem sido tão difícil para ela e eu gostaria que ela não tivesse que passar por tudo isso. Eles me empurraram perguntas sobre o incêndio, e tudo começou a zumbir ao meu redor. De repente, eu senti náuseas e quis vomitar. Eu queria chorar, mas eu apenas afirmei que deixei uma panela queimar. E eu fui dispensado com o aviso e eles me disseram que se isso acontecesse de novo, a gente seria banido do prédio. Eu expliquei tudo a Jade. Os outros tinham desaparecido. Saímos imediatamente e eu dirigi para casa. Jade estava ficando cada vez mais chateada enquanto dirigia. Eu comecei a me sentir mal, então eu liguei a rádio e eu me senti um pouco melhor. Aqui tal que se seguiu. A polícia reabriu o caso do assassinato de Robert Amos. Robert foi assassinado há 1 ano antes do assassino incendiar sua casa. E a polícia estava procurando por informações até o início deste ano. Evidências recentes mostram que a morte de Robert pode estar ligada a um incêndio recente a uma acomodação da universidade. A polícia está investigando o caso enquanto a gente conversa. Eu comecei a pensar tudo isso. Como eu peguei todas as minhas coisas e coloquei no centro do meu quarto antes de tentar escrever na parede tudo o que se passava na minha cabeça, sabendo que minhas frustrações me faria destruir tudo no quarto. Os sussurros que tinham me convencido vinham de fora. Tudo estava fazendo sentido. Tava na minha cabeça. Eu tava tão fodido assim. É isso que o assassinato faz com as pessoas? Eu nunca voltei à realidade com tanta severidade. Nunca estive tão longe. Às vezes eu escapo da minha mente apenas por alguns minutos. E eu me lembro do que realmente aconteceu meses atrás. A maneira como Robert implorava impotente com as minhas mãos em volta do pescoço com uma faca em seu estômago. Eu acho que eu tenho uma imaginação muito fértil. Mas eu sempre tenho tantas perguntas, crescendo cada vez mais. A maioria das minhas perguntas é quem realmente quebrou aquela janela? E por que a página da Wikipedia ainda está sendo atualizada? Eita, parece que aqui a gente tem uma reviravolta com o personagem principal tendo uma quebra com a realidade. Ele basicamente, quando ele foi interrogado, na hora que ele estava voltando para casa, ele ligou a rádio e nisso ele teve um lapso e ele lembrou de tudo. Pessoal, olha, eu vou abrir que esse episódio está sendo escutado pelos colaboradores os membros da seita. E a Ana jogou aqui na mesa uma teoria muito interessante. De que talvez o nome do garoto, o Robert, ele na verdade seria um hiperlink dentro da página do personagem principal
a página principal da Wikipedia é do personagem principal, de quem tá escrevendo esse post no Reddit, e que a página do Robert é apenas um hiperlink dentro dessa página principal. Caraca, muito louco isso, hein? E que na verdade o personagem principal é um serial killer e o Robert foi só uma dessas vítimas. Bom, eu acho que pra gente descobrir se tem alguma coisa de fato explicada, é lendo a quinta parte dessa creepypasta. Isso tudo tá muito fodido. Eu vou levar você através de tudo, pouco a pouco. Me desculpe, esse post tá um pouquinho longo. Então, por favor, venha descobrir tudo isso comigo. Em primeiro lugar, eu tenho a postagem Querido Robert salvo para qualquer pessoa que não teve a chance de lê-la. Eu havia pedido que fosse removido porque isso me apavorava. Parece que foi em vão, porque agora as coisas estão sendo carregadas na minha conta também. Eu vou enviar para o Robert mais uma vez, o mais rápido possível, e vou explicar o que puder para você. Mas a maior parte disso eu nem tenho certeza. Agora eu vou explicar o que eu entendo disso tudo. E para tirar isso do caminho, na atualização número 4, não era eu. Embora alguma delas fossem precisas, mas eu não sei como foi postado na minha conta. Mas eu mudei as senhas, e-mail, tudo. Agora essa coisa ou pessoa realmente sabe o que tem sobre mim. E isso me deixou em pânico. Então a postagem, a atualização 4, falou de um incêndio no meu apartamento. Isso é verdade, assim como a parte sobre o meu apartamento ser o apartamento que foi incendiado. De novo, isso é verdade. Mas nunca fomos levados para ser interrogados. Na verdade, nunca saí conscientemente do quarto. Eu estava dormindo. E os nossos apartamentos são super velhos e os proprietários não os amam o suficiente, então o alarme de incêndio são coisas incrivelmente silenciosas. Agora eu tô supondo que o grupo me carregou pra fora, principalmente porque eu não gostaria de imaginar o que eu faria se não fosse eles. A única outra parte precisa disso é o carro. Eu acordei um carro no sábado, em um estacionamento 24 horas por volta das 3 da manhã. O carro tinha cerca de meio tanque de gasolina e tinha um pé de cabra, uma faca de Fred e um macaco no porta-malas. A minha mochila estava no banco de trás. A minha comida da cozinha, eu nunca tirei da mochila, a gente só comia de lá mesmo. No corpo tinha a roupa que eu estava usando no dia do incêndio. Jeans preto, camisa de banda, jaqueta preta com capuz e sapatos pretos Creative Recreation. Meu telefone, Meu celular, cerca de 4,60 em libras, em alguns trocos, e 45 libras na carteira. Meio pacote de chiclete, meus cartões bancários, meu cartão da rede de saúde e mais alguns outros cartões. Não tem absolutamente nenhum sinal dos meus amigos, além de uma única mensagem de Fred perguntando onde eu estava, dizendo que eles estavam preocupados. Isso foi recebido às 20 horas em ponto. Meu telefone não tem 3G, onde quer que eu vá. Eu tô tendo que digitar isso em um cybercafé. Eu não tenho certeza sobre verificar a Wikipedia aqui, ou até que vocês me aconselhem sobre tudo isso. Eu percebi que eu estou muito longe da minha cidade, mas não tenho certeza se eu gostaria de voltar ainda. Ok, isso tudo tá muito louco e você sabe o meu estado. Eu vou dar uma olhada na postagem e o que eu acho que tá acontecendo. Isso não é coisa da minha cabeça. É muito real. Eu diria que isso foi usado para fazer as pessoas pensarem que eu sou mau ou não confiável. Isso não é verdade, mas eu acho que vocês já acreditam em mim nisso.
Eu tenho certeza de que as pessoas notaram o problema imediato bastante óbvio com a atualização número 4. Esse seria o erro claro no meio do caminho. A postagem afirmava que eu fui levado a um conjunto diferente de apartamentos pelos seguranças. Mas sair dirigindo em meu próprio carro? Como eu consegui o meu próprio carro? Eu nem dirijo. Eu acordei um carro que eu nunca vi na vida e não toquei em um volante em talvez 10 anos. Eu presumo que todo aquele post estava sendo empurrado tudo para estar na minha cabeça. Ou pelo menos foi o que eu tirei dele. Isso me preocupa um pouco. Essa coisa toda me deixa completamente em pânico. Eu não voltei pro carro desde a tarde de segunda-feira. Depois de dormir nele no domingo à noite, praticamente juntei tudo que cabia na minha mochila e comecei a caminhar. Eu tentei ligar para os outros, mas os telefones deles estão desligados, exceto o de Ben, que só toca. Obrigado por ficar comigo, pessoal. Eu tenho certeza de que as pessoas estão apenas desejando que eu termine aqui e pare com isso. E se fosse só eu escrevendo, já teria parado há um tempo, mas me desculpa. Eu vou manter vocês atualizados. Tem dinheiro mais que o suficiente na minha conta para continuar. E provavelmente vou pagar um quarto de hotel por algumas noites. Se eu conseguir encontrar um. São 10h56 no exato momento em que eu faço o upload disso. Caso alguém esteja interessado, eu vou manter atualizado até que tudo isso faça sentido para alguém. Mas por favor, por favor, por favor, me deixe saber se alguém tem alguns detalhes sobre isso e o que poderia ser. Obrigado. Ah, eu também vi o post da Miss Petrova. Eu vi comentários no Reddit, mas pensei que era alguém importunando e tentando participar. A postagem tornou tudo isso um pouco estranho. Eu mandei mensagens, mas não tive resposta. Se alguém souber quem está fazendo isso, ou se é um fã, por favor, pare com isso. É assustador pra caralho. Senão, a gente tem mais coisa que nos preocupar. Bom, tá explicado aí a parte 4 que não fazia muito sentido. Tá realmente ficando bem estranho e bugado. Então, na verdade, o demônio da Wikipédia também é o demônio do Reddit que tá editando o post daquele cara. E ele basicamente foi, entre aspas, teleportado em um carro que ele não dirige a uma cidade bem longe e ele tá voltando a pé porque não sabe dirigir. Bom, ele fala também numa postagem da Miss Petrova, não se sabe sobre essa usuária, esse user, que diz: Isso não te diz respeito. Quando eu era muito jovem, morava em uma casa grande com piscinas no quintal. Tudo estava em ordem. Eu tinha um cachorro fofo e um gatinho chamado. Eu não lembro o nome. Eu tô muito confuso sobre o que aconteceu. Acho que houve um problema com a minha patinação no gelo. Eu era uma patinadora muito boa. Eu costumava praticar na piscina no inverno, pois o inverno era extremamente frio o tempo todo. Eu fui muito ativa na Wikipédia por um longo tempo, e eu ainda sou. Eu vivo na Wikipédia dentro das salas de informações. E algo mais sinistro do que isso. E quando eu consultei sobre obter ajuda, eu me lembro, isso me machucou. Ele atacou. Parecia que meus braços não eram meus, batendo no meu rosto e em outras exibições violentas. Eu tinha sido dominada pela besta dentro de mim. Eu lembro de encaixar todas as pecinhas de Robert depois de digitar a sua página para dizer que ele quebrou o tornozelo. Não foi difícil fazer isso sem que ele olhasse. Eu me lembro de ficar muito agitada. Parecia cruel, mas eu tinha que obedecer. Eu tinha que recompensá-lo e tinha que puni-lo. Finalmente eu não aguentei mais, eu acabei com ele. Eu moro em uma casa grande com piscina no quintal. Eu tenho sangue nas mãos e um sorriso no rosto porque. Bom, eu não consigo me lembrar.
Agora a gente tem aqui meio que uma mistura da creepypasta da Nora Petrova junto com a história do Robert. Então, meio que ela se tornou uma editora da Wikipédia desse lado sombrio que alguma força faz com que ela edite quando sai do controle da pessoa que tava lá. Então, meio que tipo, que tava editando no começo. No caso, os amigos fizeram aquela brincadeirinha e quando pararam, a Nora Petrova, ela meio que, sem saber por quê, ela tá digitando a Wikipédia do Robert. Se isso que eu entendi e se isso faz sentido pra vocês. Bom, pra finalizar, a gente tem a Final Update, que é a atualização final. Essa é minha atualização final, Reddit. Eu preciso acabar com tudo isso. Ninguém atende o telefone. É como se a página da Wikipédia nunca tivesse existido. Eu tô com medo e nunca me cuidei tanto na vida. Eu fui enviado pra quase insanidade e eu não sei como voltar de lá. Todo mundo tá olhando pra mim de uma forma estranha e me impediram de entrar em alguma loja da Asda. Isso tudo é muito louco. Eu vou tentar me mudar e começar de novo. Talvez eu consiga uma bela casa e uma bela família. Talvez. Sinto muito por não poder lhe dar um final mais satisfatório, Reddit. Enquanto eu escrevo isso, eu estou começando com a faca e o pé de cabra, decidindo com qual eu me mataria mais rápido. Se eu não escolher a vida, será com alguma dessas duas que vai me levar. Sabe, eu nunca pensei muito sobre personalidades divididas até todo mundo começar a postar sobre isso. Eu tava tão convencido de que tudo isso estava acontecendo comigo, mas talvez esteja errado. Talvez seja apenas coisa da minha cabeça, talvez. Eu não posso viver com isso. Ser uma pessoa louca. Não sinto muito bem comigo mesmo. Dá vontade de acabar com a minha vida. Todo mundo quer ser normal. Mais do que nada, me desculpa. Eu desperdicei seu tempo, Reddit. Talvez eu use a faca. Talvez eu corte minha garganta. Acho que seria mais rápido assim. Mas eu mexi com os meus amigos e arruinei suas vidas. Eles podem até estar enfiados na traseira do carro agora mesmo, com as gargantas cortadas, e eu nunca vou saber. Tudo isso porque eu sou egoísta. Eu queria me divertir e assustar um amigo. Eu não mereço um fim rápido. Eu mereço esperar pela Miss Petrova e pelas que virão depois de mim. Ou talvez elas também não existam. Talvez elas pertençam aos fios da minha mente. Isso também me assusta, Reddit. Acho que, a menos que eu acabe com a minha vida, eu posso matar alguém. Eu posso encontrar os meus amigos e massacrá-los todos um por um. Talvez eu me torne o torturador. Talvez eu siga os passos da Wikipédia. Talvez eu mate todos que comentarem esses posts, um por um. A emoção da perseguição seria linda. Ah, as postagens do cara Reddit. Ele também tá me seguindo. Que classe, talvez eu mate todos vocês. Reddit, eu tô com medo, eu tô apavorado na verdade. Eu não quero fechar os olhos com medo de ver todos os meus amigos. E se eles estiverem aqui no quarto comigo, pronto pra me separar e me ensinar uma lição? Não, eles não iriam fazer isso. Eles são os meus amigos. Todos nos damos muito bem, eu nunca tive tão em pânico. Talvez eu acabe com tudo, queime as evidências, queime até a morte em um incêndio. Como eu deveria ter feito no apartamento, quando todos nós estávamos. Talvez essa história se esgotasse comigo. Talvez. Essa foi a história mais louca que eu já li aqui neste podcast.
Quero teorias na caixinha de teorias que vai estar no Spotify. E eu quero que vocês deixem as suas teorias. Uh, cara, eu vou adorar ler cada uma delas. E foi uma viagem muito louca essa creepypasta. Então, aparentemente ele tem realmente duas personalidades. Ou é, o início dessa brincadeira engatilhou ele a romper com a realidade e ele acabou levando isso para outro rumo, sabe? Para esse rompimento de realidade e criar uma outra, no qual ele conseguiu dirigir, foi para longe e talvez tenha matado os amigos dele. Mas no final eu acho que a gente nunca vai saber, né? Eu acho que só uma trip mais aleatória que essa é a do dinossauro amarelo usando o sombreiro. Essa foi muito bizarra também, tipo, é uma viagem muito louca. Bom, pessoal, essa foi a viagem mais insana e louca e doida de uma possível continuação de Nora Petrova. Não foi escrito pelo mesmo autor, mas como creepypastas são o conjunto de histórias editadas e passadas para frente num copia e cola em grupos de Facebook, comunidades do Orkut, fóruns da internet. Então, talvez a gente possa cogitar ser uma continuação de Nora Petrova, porque ela não teve tanta repercussão, mas foi boa. Eu curti pra caramba, o pessoal aqui do chat também curtiu. E você, curtiu? Deixa no comentário do post do Insta se você curtiu essa creepypasta, se foi uma trip muito louca mesmo e que, tipo, meu, que trip ruim, que bad trip, ou se foi ou se foi realmente muito legal. Mas, e aí? Quem tem coragem de colocar o próprio nome na Wikipédia agora? Isso foi um dizer da Nike no chat. Tá lançado aí o desafio. Mas tu não vai criar a página da Wikipédia com o nome do amiguinho, hein? Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E sigam a gente nas nossas redes sociais, que é @terror na esquina, tanto no Insta, quanto no Twitter, quanto no TikTok. Apoie a gente no apoia.se, venha fazer parte dessa seita macabra e se juntar a gente nessa grande jornada que temos por aí. O grupo do WhatsApp é super divertido. Tem episódios extras todo mês. Sem enrolação, sem papo, creepypasta papum. Esse mês de abril a gente lançou uma religião criada por uma inteligência artificial. E também a gente tem a creepypasta sobre a coisa debaixo da Paulista. Então, tem coisas bastante interessantes. E também a gente tem a nossa lojinha do terror. O link tá na descrição, é da Montink. Tem bastante artigos legais lá. E se você tiver alguma sugestão, pode mandar pra gente também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra vocês e cuidado nas esquinas. Tchau!